Meu Deus, escorpiano, é isso aqui que você precisa. Essa é a estratégia que está faltando. Nossa, ai, abençoada seja a sua espiritualidade, tá? Isso aqui não é mais uma leitura vazia, não é uma promessa vazia de enriquecimento, muito pelo contrário. Isso aqui tem seu nome, seu CPF, sua data de nascimento. Isso aqui tem o teu DNA, entendeu? É a tua espiritualidade dizendo, ó, faça isso, 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 e você vai deslanchar. Você vai atrair o seu brilho novamente e a partir daí, meu amor, o jogo vai virar. Olá, estrelas, gratidão, universo, seja muito bem-vindo, escorpião, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos, né? E afinal de contas, já é Natal, né? Eu acredito que esse meu Natal será o melhor Natal. Então são essas músicas que a gente já está ouvindo na televisão, não é verdade? Mas essa sua leitura aqui é a leitura geral de dezembro. É aquela leitura que você ama, é a leitura que eu adoro fazer, porque a gente vai saber de tudo da sua vida aqui. São leituras de previsões para o mês de dezembro de 2025. Então, você se prepara, porque aquilo que não ressoar com você agora pode fazer sentido em até 3 meses. Então não saia dessa leitura, não perca a oportunidade de saber em detalhes e de forma antecipada, privilegiada, o que teu futuro espera, né? Então essas leituras aqui são leituras com a mentoria da Cigana Esmeralda, com o Cigano Vladimir, tudo aquilo que você precisa realmente para descobrir aquilo que você quer. Tudo bem? E para que a gente possa realmente mergulhar profundamente nas tuas emoções, que a Cigana Esmeralda disse que vai trazer à tona tudo aquilo que está escondido, para que você possa de uma vez por todas enterrar aqui em 2025 os problemas e passar para 2026 muito melhor, você me permite se conectar contigo? Então vamos fazer uma oração. Descruze suas pernas e braços, feche os seus olhos e oremos. Deus Santo Soberano, sobre a cavalgada do maior cavaleiro que existe, né, que é São Jorge, guerreiro, eu peço a Ti nesse momento que sejamos abençoados, que sob a espada e embaixo dos pés do fiel ginete de São Jorge, que possamos realmente encontrar o consolo, e que o escudo protetor nos traga realmente muitas bênçãos. Eu peço ao anjo da guarda de Escorpião que ele realmente oriente e designe essa leitura para os pontos necessários de Escorpião. Os escorpianos, eles são seres de luz magníficos, com um coração muito bom, mas são muito mal compreendidos, sofrem preconceito, né? Dizem que são um signo difícil, mas na realidade eles sofrem muitos abusos que fazem com que eles tomem certas atitudes e depois eles são cobrados por isso. Então que o Senhor possa os ajudar a lidar com os seus desafios diários e possam realmente ter aquilo que eles precisam, que é a paz e a iluminação. Deus Santo, por favor, nos ajude cada dia a fazer aquilo que a gente precisa, que é confiar na sua orientação, ter o apoio do Divino Espírito Santo e também manter-nos em pé e com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas como temos perdoado nossos devedores. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu declaro aberta essa mesa de jogo para o signo de Escorpião. Escorpião, vamos iniciar a sua leitura vendo qual é o fato marcante que vai ser o centro das atenções para o teu mês de dezembro. Tá preparado? Eu te avisei que essa leitura era uma leitura de previsão, né? Então vamos lá. Fato marcante que vai alcançar, né, o escorpiano em dezembro de 2025. E olha o baralho que eu estou trabalhando. Nós vamos iniciar a sua leitura
com o baralho Lenormand da Carmencita, tá? Da Paty das Ciganas. Gente, eu achei esse baralho maravilhoso, tá? Maravilhoso. Foi um presente que ela me deu. E olha, se você está estudando baralho cigano e tarô, eu incentivo você a adquirir. Vou deixar aqui, ó, o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo, para que você possa realmente trabalhar com esse baralho. Você vai ver durante a leitura como é que essa leitura ela vai ficar ainda mais especial, tá? Cigana Esmeralda, qual é o fato marcante que vai alcançar o escorpiano no mês de dezembro de 2025? Fato marcante. Cartas de corte, excelente. Fundo do deck, nossa, a carta da cegonha, novidades. Novidades chegando para você. Engraçado, né, que ela, olha que interessante nessa carta. Ela já colocou aqui para você que é estudante a carta da cegonha com bebê. Por quê? Porque a carta da cegonha com a lua e a criança realmente fala de gravidez, né? E a carta da cegonha, junto com a carta do jardim e a carta do caixão, me fala de alguém que está fazendo passagem, que vai fazer a passagem. Alguém que já uma novidade que não é muito boa, ou algo que está passando na sua vida, que já perdeu a validade na sua vida, né? Então a gente precisa estudar muito bem o baralho cigano e ter um mentor espiritual. Então, o que acontece? Você precisa entender que você tem que ter uma conexão com a espiritualidade e uma mentoria para você ler o baralho cigano, tá? Então existe a necessidade de você se aprofundar nisso. Aqui os mentores do canal, Cigana Esmeralda, Cigano Vladimir e Santa Sara Kali, tá ali no meu altarzinho, né? Todo verde, todas as cores verdes. Eu tô de verde hoje. Tô de verde hoje, hein, gente? Então vamos lá, primeira carta, a carta do chicote, ó. Para falar sobre o fato marcante que vai realmente movimentar a sua vida em dezembro. Interessante que caiu logo a carta 11, um número mestre, o número que me fala da inteligência. Estude mais e aprenda mais sobre esse número, porque é um número que vai reger você durante o mês de dezembro de 2025. Se você não assistiu a leitura falando sobre o seu aniversário, eu vou deixá-la de presente aqui para você. Um presente que vai chegar depois do seu aniversário. Quero dar um beijo, um beijo não, vou mandar um abraço, tá? Pro Luiz, tá bom? E existe realmente algumas coisas, Luiz, Fernanda, Cristina, que são escorpianos, Tailane, tá? São todas pessoas que já fizeram o jogo comigo e todo dia me mandam mensagem. Olha, esses escorpianos, existe um fato aqui marcante, que é a carta do chicote, que você vai ter que ser muito inteligente para lidar com esse fato. Porque de uma forma ou de outra, ela vai ser assim, uma coisa muito de supetão, porque a carta do chicote me fala disso, de algo que vem muito rápido, que é algo que vem até de uma forma agressiva. Então a gente precisa entender aqui qual é esse desafio que você vai superar. Mas, engraçado que a cigana ela não está me deixando com uma energia ou uma sensação de calamidade, de uma energia de uma coisa ruim. Na realidade, ela está me trazendo uma energia de uma movimentação rápida, porque o chicote é uma coisa rápida, né? Então vamos lá. A próxima carta, carta da casa. Tá? Então é um acontecimento rápido dentro da sua casa, tá? E a carta da torre, trazida pela espiritualidade, trazida por essas questões de negócio. Se você perdeu o emprego mês passado ou no segundo semestre, você vai ter uma movimentação financeira aqui muito grande que vai elevar o teu padrão de vida. Vai fazer com que você realmente dê graças a Deus de você ter perdido o emprego. Me fez lembrar agora uma conhecida minha, né, que era uma vendedora. Ela tinha um quiosque, eu era muito jovem, eu acho que eu tinha uns 15 anos ainda, porque, nossa, faz muito tempo, né? Foi ali num shopping que tem ali na Zona Norte, e ela tinha um quiosque de doces, né? Eu acho que eu já contei isso aqui no canal. E foi aí que eu aprendi o termo bênção escondida.
Ela falou, eu assim, sempre fui muito boa de conversar, as pessoas sempre se sentiram à vontade, e toda vez que eu ia lá comprar doce, tomar um café, que eu sempre gostei, ela me contava alguma coisa da vida dela. E aí um dia ela me perguntou, Alane, você sabe como eu consegui isso aqui? Aí eu falei, não faço a mínima ideia, mas eu acredito que tenha sido com muito esforço. Ela falou, sim, foi com muito esforço. Aí ela me contou que uma vez ela perdeu o emprego, e ela tinha uma ideia na gaveta, vamos dizer assim, né? Uma ideia que ela pensava, mas ela nunca colocava em prática, porque era uma pessoa sozinha, viúva, e com 4 filhos, né? Então ela tinha que trabalhar muito, porque a pensão era pouca, né? Então, bom, enfim, aquela vida sacrificada que a gente sabe que a gente tem, não é mesmo? Então, imagina, se já tem dificuldade hoje, imagina 40 anos atrás, né? Acabei de falar a minha idade, mas tudo bem. Então, o que ela me falou? Ela falou que ela perdeu o emprego, igual você. Ela que perdeu o emprego ou perdeu alguma coisa que era muito importante para você, alguma coisa da qual dependia o seu sustento, alguma coisa que você encarava como muito valiosa, e você está vivendo um luto por conta dessa perda. Não pense você que a gente vive um luto apenas quando alguém sai da nossa vida com desencarne. O luto acontece sempre que alguém ou algo sai da nossa vida sem a gente desejar, tá? O luto pode ser alguém que morre, um emprego que a gente perde, um amigo que vai embora, um lugar que a gente não quer deixar, entendeu? Então isso também se caracterizam lutos. Então, voltando à história, ela disse o seguinte, eu perdi o emprego e eu me vi desesperada, porque eu estava com os empréstimos, então assim, a pensão não dava e aquela coisa toda. Então, ela começou a vender doces, né? Ela começou a fazer bolinho de chuva, vender doces, fazer sanduíches, né? E o negócio foi crescendo, a ponto dela ter um quiosque nesse shopping na zona norte do Rio de Janeiro, né? Então, o que ela virou para mim, ela falou, na realidade, quando meu patrão me dispensou, ele não estava fazendo uma coisa ruim, apesar de eu achar que estava fazendo uma coisa ruim, que ele estava fazendo uma coisa ruim. Na realidade, ele me deu um presente. Eu recebi uma bênção escondida, né? Então, essa sua perda que ocorreu nesse segundo semestre, que você pode ter achado que era um presente de grego, que você pode ter achado que era um cavalo de Troia, né? Nossa, que presente de aniversário amargo que eu recebi, que recompensa foi essa que eu recebi, depois de tantos tempo trabalhando, fazendo, acontecendo, né? Nossa, que difícil foi minha vida. Na realidade foi uma bênção escondida, porque você vai receber, por meio desse ato agressivo, tá? Por meio desse ato agressivo, você vai receber o conforto, a ajuda, o apadrinhamento da espiritualidade. Olha, gente, eu tô em choque com esse baralho, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro o baralho cigano, né? Adoro o baralho cigano, apesar de usar pouco nas leituras de tarô, porque a leitura é de tarô, mas no meu dia a dia, na minha casa, você sabia que todo dia eu tiro um baralho para mim? Eu abro a mesa, firmando a mesa, por isso que você sempre vê uma vela, você sempre vê um incenso ali, entendeu? Porque a conexão precisa ser estabelecida, né? Então olha aqui, ó, a espiritualidade estabelecendo a conexão. Você tá vendo aqui, ó, uma casa e uma torre. Uma casa e uma torre. O que isso quer dizer? Você está protegido. Protegido, porque a torre também representa instituições e organizações. Bancos, prefeituras, hospitais, né? Então, o que você precisa entender? Que a sua segurança pessoal, a sua segurança patrimonial está assegurada. Nesse mês de dezembro, o fato marcante que vai acontecer com você é a garantia de que você não está sendo atacado por questões que irão fazer você quebrar.
É lógico que você também não vai botar fogo no dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Claro que você também não vai fazer isso, né? Você não vai cruzar os braços e você vai torrar o dinheiro que você tem no banco só porque a espiritualidade aqui, o teu anjo da guarda está dizendo que vai sustentar você e que você não vai faltar. Não vai te faltar os recursos necessários para você fazer o investimento e você tirar da gaveta aquela ideia mágica que está passando aí, ó, e que você nunca faz realmente a coisa avançar. Então a espiritualidade está falando para você o que, Escorpião? Hora de sair da tua zona de conforto. Hora de sair e dar uma reviravolta na sua vida, porque a espiritualidade está trazendo para você o que você precisa. E uma coisa interessante que a Paty da Cigana colocou nessa leitura aqui, nessa carta da Torre, é o seguinte: você tá vendo essa mulher aqui, a cigana? Você tá vendo a cigana Carmencita aqui, com uma lâmpada na mão? O que isso aqui faz lembrar você no tarô? Não faz lembrar você justamente da carta do eremita? A carta do eremita no tarô não é uma pessoa sozinha com uma lâmpada na mão? Olha aqui quem é que está conduzindo você nesse deserto de ilusões. Quem é que está conduzindo você nesse deserto, nessa peregrinação, nesse caminho obscuro, íngreme, né, cheio de obstáculos, difíceis? Quem está conduzindo você? A tua espiritualidade. Então acorda. Acorda, menina, tá? Tá na hora de você acordar. Brilha, estrela, brilha. Tá na hora de você brilhar. E você vai recuperar tudo, sabe por quê? Porque isso aqui tem seu nome, tem sua data de nascimento, seu CPF, seu CEP. Isso aqui está direcionado para você, Escorpião. Eu sei que nesse momento você está pensando assim, que isso aqui é mais uma leitura vazia, é mais uma leitura de uma promessa de enriquecimento vazio. Ah, isso daí é só para eu me consolar, isso daí é uma muleta emocional, psicológica, para eu continuar acreditando que as coisas vão dar certo. Eu sei que você pode estar pensando isso, mas a maneira que as cartas caíram aqui, essa leitura está demonstrando exatamente a estratégia que você precisa para você enriquecer. A estratégia que você precisa para você continuar seguindo. Essa é a melhor estratégia. É você transformar toda essa raiva, toda essa angústia, toda essa injustiça, todo esse sofrimento e essa agressividade numa velocidade, no combustível que vai levar você a se proteger e viver naquilo que você quer. O seu problema não é falta de fé, o seu problema não é falta de energia, o seu problema não é falta de abundância, o seu problema é falta de direção estratégica. O seu problema, que precisa ser resolvido no mês de dezembro, que a Cigana Esmeralda está falando aqui, que é um fato marcante. O que é esse fato marcante? O fato é uma ação concluída. O fato é uma notícia de jornal, né? Contra fatos não existem argumentos. Contra questões consumadas não existem argumentos. Então você precisa tornar essa ideia, você precisa tornar esse movimento factual. Você precisa transformar tudo isso que você pensa, todo esse movimento, toda essa força de vontade em fato. Você precisa de fato agir. Você precisa de fato entender que você está a ponto de atrair novamente uma luz, de você começar a brilhar e aí você fazer o seu jogo virar. E no fundo do deck, novamente, a carta da cegonha, que ela está pedindo para a gente mostrar. Novidades alegres que te trarão frutos, que te trarão realmente aquilo que você deseja. Tá? E qual é a garantia que o escorpiano pode ter realmente de que esses fatos, eles ocorrerão? Qual é a garantia de que esses fatos realmente ocorrerão?
Gosto dessas energias. São energias de prosperidade, são energias de progresso, energias de expansão, energias de quem bate no peito assim e diz: eu decido, é comigo mesmo, né? Eu estou com a mão no chicote, tá? Você só tem que ter cuidado para você não ficar muito veemente, né? Você não ficar muito agressivo, levando tudo muito na ponta da faca. Olha, a carta da lua. A mudança de ciclo. Um ciclo se encerrando. Existem muito mais coisas por trás dessa situação dolorosa que você tem vivido desde os seus 14 anos. Existem muito mais coisas por trás dessa situação dolorosa que você tem vivido desde os seus 14 anos até agora. Tá? Ó, a carta do buquê. Essa carta aqui é uma confirmação, uma garantia de que uma surpresa realmente vai pegar você, entendeu? E vai fazer com que você creia naquilo que você quer. Olha, você está recebendo um grande presente da espiritualidade. E um presente inesperado, que vai fazer você sorrir. Agora, você precisa receber esse presente rápido. Você precisa colocar essas flores no jarro para enfeitar a sua casa o mais rápido possível. Porque você sabe que as flores, elas têm uma duração definida. Elas murcham muito rápido. Então, o que isso a cigana está falando? O fator tempo, o senso de urgência. Então, é urgente, escorpião, que você aproveite essas oportunidades, que você aproveite essas energias agora em dezembro. É urgente que você ultrapasse essas questões. São energias muito boas que estão se movimentando dentro da sua casa. Estão se movimentando na sua vida. Isso aqui tem realmente o seu CPF, o seu nome, sua data de nascimento, tem o seu endereço. Por quê? Porque você é um merecedor, você tem ido em busca da espiritualidade e a espiritualidade realmente tem se conectado com você para te trazer aquilo que você precisa. Então aqui não é uma questão do eu talvez. Não é uma questão do talvez, é uma questão do sim. É uma questão de você projetar aquilo que você quer. E qual é a melhor maneira de você projetar aquilo que você quer? Qual é a melhor maneira? Tá? Qual é a melhor maneira de você projetar aquilo que você quer? Ó, carta do Sol. Carta do Sol. Até aqui, vou ter uma palavra para dizer para você. Eu sei que você já deve ter se dado conta disso, mas mesmo assim eu preciso falar isso pra você, tá? Tá vendo esse sol aqui? Tá vendo? Você é o brilho, você tem luz, você é uma pessoa diferente, você é alguém que se destaca, você não tem como passar despercebido, você não passa despercebido de ninguém. Mas, no entanto, é onde vem a inveja, vem as dificuldades. Então, você precisa se proteger. Você precisa se alinhar com essas energias de proteção, tá? O que tem acontecido aqui? Por conta disso, você tem vibrado carência. Você não tem vibrado o sol. Você não tem vibrado o poder. Em algum momento na sua vida, ensinaram para você que você precisava se colocar no lugar menor. Que você não tinha que se expor, que você tinha que se esconder. E isso fez com que você fechasse as suas janelas. Porque os olhos são a janela da alma. Inclusive, se você usa óculos, você tem grandes dificuldades de enxergar certas questões espirituais na sua vida. Então, você faz investimentos, você faz cursos, você estuda, mas sempre vibrando na carência, porque você tem medo de perder. Então você se baseia na crença da escassez. E o que faz com que você sempre atraia dívidas, que você atraia dificuldades e atraia problemas. Olha aqui, a carta da carta da mensagem. Então qual é a mensagem que você está passando para o universo? Quais são as questões que você está vibrando?
Existe aqui uma necessidade de uma autoconscientização do seu poder. Porque uma pessoa que sai com a carta do Sol e a carta do buquê é uma novidade boa todo dia. Todo dia você tem uma novidade boa na sua vida. Essa novidade, ela precisa ser trabalhada e anotada. Você tem uma checklist? Você tem realmente anotado no papel aquilo que você quer e aquilo que você não quer? Você consegue? Quer ver? Vou te fazer um desafio aqui agora. Qual é a cor que você mais gosta? Qual é a comida que você mais gosta? E qual é o tipo de lugar que você gosta de visitar? Praia ou montanha? Se as respostas saíram da sua boca rapidamente, ótimo. Mas se você parou para pensar, isso me fala de alguém que não tem conhecimento completo a respeito de si mesmo. Então tá na hora de você começar a fazer o seu sol brilhar, ó. Você começar a canalizar a sua força no lugar certo. Porque até aqui você, Escorpião, está gastando suas energias no lugar errado. E você precisa evoluir para que isso tudo realmente se torne um fato e você altere essas questões e você viva uma vida melhor. E aqui, olha, excelente. Excelente. Olha que gatão que ela tá? É interessante, né? Porque ao invés de estar um cachorro, está um gato, né? Então, assim, o seu amigo, o seu companheiro, aquele que realmente está do seu lado. Eu tenho um gato desse, né? Preto e branco, é o Oliver, né? Então, preste bem atenção, porque a espiritualidade, ela tá colocando você no lugar certo, na hora certa. Você está na hora certa e no lugar certo, para você conquistar aquilo que você quer, tá? Não invista naquilo que não vai te trazer lucro. Invista naquilo que realmente vai trazer o seu lucro e vai determinar para você as coisas que você precisa. Cigana de Esmeralda. E aonde que o escorpiano precisa então investir? Aonde que o escorpiano precisa investir? Nossa, a carta do cavaleiro. E rápido, hein? A ação correta vai levar você a conquistar o mundo, tá? Com muita disciplina, carta da foice, ó. Estrutura, disciplina, liderança e projetos. São as 4 coisas que você precisa. Disciplina, liderança, estrutura e projetos, tá? Eu vejo aqui, escorpiano, na sua mesa, uma singularidade, uma coisa única a respeito de você, né? Você precisa trabalhar muito a sua velocidade de conquista. Você está muito morno, você está muito apático. Você precisa investir no veneno do escorpião. Você precisa parar de lutar contra a sua natureza. E você se esconder aonde você não tem que se esconder. Você tem que se mostrar. Saia da caverna. Saia da caverna. Né? Não viva o mito da caverna de Platão. Não viva. Né? Se você não conhece, depois você estuda, aprenda sobre isso, que você vai ver que realmente existem questões que muitas vezes nós nos atrasamos por conta de alguns conceitos errados que a gente tem a respeito de nós mesmos. Aqui, se você prestar atenção nas coisas que você sente, porque olha aqui como é que você está aborrecido, ó, de cara fechada, entendeu? Olhando realmente de uma forma agressiva, com raiva de alguma situação. E aqui, olha como é que você está feliz. Tá vendo? Recebendo um presente, recebendo pessoas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa saber quando sorrir e quando ficar de cara feia. A realidade, você acaba ficando de cara feia e de mal consigo mesmo. E sendo sempre o bonzinho e ajudando os outros. Você aqui é um líder. Você perdeu um emprego de líder. Ou porque você não assumiu a dianteira, você foi cortado como líder. Tá vendo aqui a cigana abraçando o gato dela, tratando o gato dela bem? Mas é um gatão, né?
É alguém que realmente poderia dar uma proteção a ela. Cuidado para as coisas não se inverterem contra você e você não ter dificuldade no seu caminho, tá? Existe uma oração que a gente faz, essa oração é muito boa, tá? A oração de Santo Antônio Pequenino para o trabalho, tá? Oração de Santo Antônio Pequenino, o deck da Carmencita. A oração de Santo Antônio Pequenino, toda vez que a gente enfrentar alguma dificuldade no trabalho ou na família, porque eu gostaria muito que as famílias fossem famílias unidas, né? Famílias boas, mas o próprio Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele disse que os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Então o próprio Jesus Cristo, ele já admitiu que muitas pessoas iriam enfrentar dificuldades no seu caminho. E lembre-se, essa mudança, esse fato que você vai transformar em realidade, essas ações, esses atos que irão se transformar em realidade e vão mudar a sua vida, no mês de dezembro de 2025, tem seu nome, seu CPF e o seu CEP, tem sua data de nascimento. É uma coisa direcionada a você, escorpião. Então isso vai fazer inveja nas pessoas. Por que escorpião e por que não eu? Por que o escorpiano que recebe tudo e por que não eu? Eu também sou filha da minha mãe, eu também sou filha do meu pai. Mas por que o escorpiano recebe isso? Aqui, por que o escorpiano recebe o presente? Carta do buquê. Eu vou te explicar por que você recebe o presente. Porque você se preocupa em dar atenção àquilo que a tua espiritualidade está direcionando. O pai disciplina aquele que ama. E é muito mais fácil a gente se inclinar para ouvir, responder e atender um pedido de um filho que é amável, de um filho que é bondoso, que um filho que é rebelde, né? Se você tem filho, você sabe disso. Então essa oração, ela vai ajudar você. Ela vai ajudar você nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que você falar assim, meu Deus, o que eu faço? Faça essa oração. Se apegue a Deus e faça essa oração. Essa oração é a oração de Santo Antônio Pequenino. Ela diz assim, ó. Santo Antônio Pequenino, amansador de burro brabo, amansai meus inimigos como amansaste o diabo. Chegou na porta do serviço, aquele serviço com aquelas pessoas traiçoeiras, com aquelas pessoas que rivalizam com você, aquelas pessoas que têm um instinto do mal, faça essa oração e entre com o pé direito. E você vai ver que as coisas vão começar a se transformar para você, tá? Mas a gente está falando aqui de enriquecimento, a gente está falando de dinheiro. Então vamos ver como é que fica especificamente a sua vida financeira, né? No mês de dezembro de 2025. E eu vou ver com o oráculo das 7 saias. O oráculo das 7 saias, oráculo maravilhoso, também da parte da cigana, tá? Eu já falei que o link do Instagram dela vai estar aqui embaixo. Então, ó, carta da colina, subida. Subida. Você vai ter uma subida de nível. Uau, carta do anel. Carta do anel, com a carta da escada do céu, excelente, com a carta da roda do destino. O céu é o limite para você. Existe uma proposta chegando para você que você não poderia aceitar ou você não receberia se você não estivesse no lugar certo e na hora certa. E você não poderia estar no lugar certo e na hora certa se você estivesse trabalhando ou se você estivesse com essa pessoa que largou você ou nessa casa. Existe um romper de uma amarra, um abrir de cadeado que vai realmente trazer uma expansão para você. Nós chegamos aqui, Escorpião, no ponto crucial, sabe? Sabe qual é a oportunidade que você vai receber? Olha a carta da estrela guia. Sabe qual é a oportunidade que você vai receber? A oportunidade que a união da disciplina, do planejamento, da estrutura e da liderança vão trazer para você? Eu vou dizer para você aqui, tá?
Isso aqui é uma fórmula de alinhamento da sua personalidade. Eu espero realmente que você tenha chegado nessa leitura até aqui. Tá? Porque isso aqui é uma fórmula de alinhamento da sua espiritualidade que conduzirá você a entender que de uma vez por todas, você é o seu melhor investimento. E aí você vai começar a passar a investir nas suas ideias, na sua melhoria de vida e na sua expansão. E essa expansão, ela realmente será absurda, surreal. Você não perdeu nada, nada. O seu maior investimento é você. E ela está falando, não gaste tempo com projetos falidos. Não gaste tempo com projetos falidos. A carta da colina me fala de alguém que subindo na vida, olha, a fonte da juventude. Inclusive você resgatando questões de uma juventude, de uma infância perdida. Que você começou a trabalhar muito jovem, né? De um casamento infrutífero. Ai, Alane, eu fiquei pra titia. Meu casamento não deu certo porque eu sempre tinha que estar cuidando dos meus irmãos, da minha mãe, né? Então, assim, eu não vejo esperança de felicidade para mim. Eu não vejo esperança de mudança. Eu não vejo a minha vida do jeito que... O quadro da minha vida do jeito que eu tô pintando. Brilha, estrela. Brilha. Brilha. É exatamente isso que você não pode pensar. São exatamente esse tipo de vibração que você tem que encerrar. Porque se você continuar nisso, aí é que você vai ter a perda satisfatória. Olha aqui, o lenço cigano. O lenço cigano. Sabe o que isso aqui significa? Significa o colorido da espiritualidade vindo na sua direção. O experimento e a identificação com as tuas raízes. E o fruto das tuas mãos realmente conseguindo revelar o que está escondido, né? E tudo aquilo que realmente tem valor ser embrulhado de uma forma muito maravilhosa. Nossa, tua leitura está muito boa. E a carta da gata, ó. De novo a gata, um felino na sua leitura. Falando sobre a questão sensorial. A tua premonição. A tua premonição já te apontou para uma virada no jogo e um brilho com uma perfeição enorme que vai levar você a cada vez mais a avançar, tá? Agora a gente precisa ver a sua vida emocional, porque você está reclamando que está sozinho, você está reclamando que não está bem, que o seu casamento está sofrendo desgaste por conta das suas questões financeiras, que os seus filhos estão, né, você está naquela coisa de o que você vai fazer com seus filhos, né? Porque você tem que manter um padrão de vida, você tem que trazer o sustento. Então vamos ver aqui as suas questões emocionais para dezembro de 2025. Escorpião, Cigana Esmeralda. Escorpião, dezembro de 2025. Vida amorosa. São Miguel Arcanjo, também nessa leitura, asa da expansão. Tá? E acenderão com asas quais águias voando na direção dos céus, na direção da expansão para realmente conquistar os seus limites. O olhar da águia, né, a visão de longo alcance da águia, fala a capacidade de você enxergar além do óbvio. Isaías 41. Tá? Isaías 41. Escudo da fé. Proteja-se. Proteja as suas emoções. Proteja a sua intuição, as suas sensações. Não permita que o medo e a ansiedade, o medo do futuro, o medo da dificuldade, tire a sua vontade de ganhar. Porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. Tá? Então é hora de você confiar nas asas protetoras de Arcanjo Miguel, para você se defender daquilo que você precisa se defender, com sorte, prosperidade e caminhos abertos. Existe um poderoso, olha, a espada da verdade, cortando todas as angústias e as dificuldades, e o toque restaurador. Né? Tocando aqui o seu chakra laríngeo. Né? Então, existe aqui uma necessidade muito grande de você acreditar na tua espiritualidade.
tá? Você é o imperador, tá? Então você deve agir com uma velocidade, confiando nos teus processos espirituais para você poder expandir. E isso fará com que você alcance com mais velocidade as suas conquistas, tá? Lembre-se sempre do símbolo do infinito, da lei Niscata, né? Que é aquele 8 invertido, né? Tudo inicia onde tudo termina, né? As perdas que você teve até aqui na sua vida foram muito dolorosas. Algumas decisões foram decisões muito cruéis que você teve que tomar contra si mesmo. Por isso que você aqui caiu com a carta do chicote. No entanto, isso fez com que você tivesse um aliado muito poderoso na sua espiritualidade que realmente te abraçou, realmente te ajudou e te defende como qualquer outro. Você não pode realmente, escorpiano, ficar duvidando daquilo que a espiritualidade está trazendo para você. Nunca duvide, porque o maior investimento que você tem é você mesmo. A melhor estratégia para enriquecer nesse momento é você transformar essas suas ideias em fatos, é você transformar essas sensações em fatos, é você realmente permitir concretizar aquilo que você quer. Então você está no momento de arregaçar as mangas e colocar as mãos em obras, para que você possa tirar do papel os teus sonhos e realizar aquilo que você quer. E isso, por quê? Porque a espiritualidade está designando você voltar a brilhar e você realmente fazer o seu jogo virar. E não esqueça, tudo isso tem o seu nome e sua data de nascimento. Tem seu nome, seu CPF, sua data de nascimento e vai levar você aonde você precisa. Muito obrigada pela sua atenção, até a próxima semana. Você sabe que nós temos um encontro marcado toda terça-feira às 18h30. Eu e a Cigana Esmeralda esperamos de você. Muito obrigada por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.